Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre as propriedades coligativas das soluções, tonoscopia, bulioscopia e crioscopia. Só lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, assiste o vídeo até o final e não esquece de deixar o like para nos fortalecer. Tranquilos? Então vamos iniciar a aula. Então, galera, quando falamos em propriedades coligativas das soluções, a definição de propriedades coligativas nos diz o seguinte: são propriedades que dependem da razão entre o número de moléculas do soluto e dissolvente e não da identidade química do soluto. Em outras palavras, podemos dizer que propriedades coligativas ela depende do número de moléculas dissolvidas na solução e não da natureza da química do soluto. Certo? E quando falarmos de propriedades coligativas, todas elas vão estar baseadas no seguinte: vão estar baseadas na adição de um soluto não volátil a essa solução. Quando eu adiciono esse soluto não volátil, ele vai alterar algumas propriedades físicas dessa solução. E essas propriedades são propriedades coligativas. Coligar vem de unir, vem de juntar-se. Onde esse soluto que eu vou estar adicionando na solução, ele vai estar se unindo, as moléculas vão estar se unindo, as moléculas do solvente, vão estar alterando algumas de suas propriedades. É isso que nós vamos estar analisando durante essa aula. Antes de iniciarmos, ao falar propriamente das propriedades, é importante lembrarmos um pouco do diagrama de fases. O diagrama de fase é um diagrama que nos mostra a transição de fase entre os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Esse diagrama aqui, eu estou relacionando aqui a minha pressão em função da temperatura. Como que ocorre a transição de fase quando eu altero essas grandezas, pressão e temperatura. Percebam o seguinte: se eu pegar um ponto aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, vou chamar esse ponto aqui de ponto B e vou chamar esse ponto aqui de ponto C, por exemplo. Vamos imaginar esses três pontos. Em cada um desses pontos, eles têm valores para a sua pressão e para a sua temperatura. Digamos assim. Deixa eu só mudar aqui a cor da minha caneta. Vou colocar aqui o verde. Aqui eu tenho um valor aqui, ó, de pressão, nesse ponto. E aqui eu tenho um valor de temperatura. Vou chamar a temperatura T e pressão P. Certo? Esse ponto B é a mesma situação. Ó. Ele vai ter um valor aqui de pressão. Deixa eu fazer aqui. E vai ter lá embaixo um valor de temperatura. Não vou nem colocar as letras. O ponto C é a mesma situação. Tem um valor de pressão. Certo? E temos aqui embaixo um valor de temperatura. Vou apagar esse tracejado aqui para não ficar muito tumultuado. Mas percebam, cada um desses pontos ele tem um valor de pressão e temperatura. Vamos analisar esse ponto A. Se eu mantiver a temperatura constante aqui e eu diminuir a pressão, eu vou chamar isso de pressão 1, e baixar a pressão até esse ponto aqui, ó, vou chamar de pressão 2. O novo ponto seria aqui, ó, certo? Neste ponto aqui, ele deixa de ser sólido e passa a ser agora vapor. Então, eu mantive a temperatura constante e alterei aqui a minha pressão, certo? A mesma situação ocorre se eu mudar, por exemplo, no ponto B. Se eu mantiver a temperatura constante aqui e eu baixar a pressão para um ponto aqui embaixo, ó, ele vai sair do ponto líquido e vai vir para o estado de vapor. Então perceba, quando eu altero valores de pressão ou de temperatura, eu consigo transitar de um estado físico para outro. O que é interessante destacarmos aqui, ó, nesse diagrama de fase, são dois pontos importantíssimos. Primeiramente, esse ponto aqui, ó, a gente chama ele de ponto, vou chamar só de P, ponto triplo. O que seria esse ponto triplo? O ponto triplo é o ponto que coexiste os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Ao mesmo tempo, eu posso ter esses três estados físicos. Vai ter ao mesmo tempo o sólido, o líquido e o gasoso, no caso aqui, o estado de vapor. É um valor específico para cada substância, um valor específico de temperatura e de pressão, onde vai coexistir esses três estados físicos. Então, quando falar em ponto triplo, o ponto triplo é o ponto que existe ao mesmo tempo esses três estados físicos. Tranquilo? E outro ponto importante é esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar aqui de ponto
crítico, certo? O ponto crítico, ele é um ponto onde não tem mais a distinção entre as fases líquidas e gasosas. Nesse ponto, quando atinge esse ponto, a substância, nós chamamos de fluido supercrítico. Um detalhe bem importante para entendermos esse ponto crítico. A temperatura onde tem esse ponto crítico é chamada de temperatura crítica e a pressão onde tem esse ponto crítico é chamada de pressão crítica. Percebam o seguinte, se eu colocar esse ponto aqui e eu colocar esse outro ponto aqui, ó. Esses três pontos, eles estão na mesma temperatura. Ó. Vou chamar aqui uma temperatura T qualquer. Os três pontos na mesma temperatura. Se eu pegar aqui, ó, esse ponto, este e este, também na mesma temperatura, ó, no mesmo valor de temperatura. Só que percebam, para esse ponto aqui, ó, né, onde eu estou representando, se eu diminuir a pressão, aqui ela era líquida, nesse ponto aqui em cima, aqui embaixo, ó, já é vapor. Só que para esse caso aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, e nesse, por mais que eu diminua a pressão, ele continua sendo o mesmo estado que é o estado de gás. Então a gente diz que quando atinge o ponto crítico, a substância ela deixa de ser um vapor e torna-se um gás. Esse gás, mesmo que eu altere a pressão, ele não retorna mais para o estado líquido. Então a diferença de gás e vapor, podemos dizer assim, que o vapor ele é facilmente liquefeito. Quando eu altero a pressão, eu posso sair do estado líquido e vir para o estado gasoso, por exemplo, ou vice-versa. Já quando atinge o ponto crítico, por mais que você altere a pressão, a substância ela não volta mais para o estado líquido, ela fica no estado de gás, certo? E nesse ponto crítico, a substância que atinge o ponto crítico, nós chamamos de fluido supercrítico. Uma característica importante para lembrarmos desse diagrama de fase é que cada mudança de fase de um estado físico para outro recebe um nome específico. A gente tem que lembrar, isso é muito comum ser cobrado. A mudança, por exemplo, do líquido para o estado sólido tá líquido e vem para o sólido, é uma solidificação. Por exemplo, o preparo do sorvete. Já no sólido vindo para o líquido, nós temos aqui uma fusão. Se eu sair do gasoso para o líquido, é uma condensação, do líquido para o gasoso é uma vaporização. E ainda é possível a passagem direta do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Nós chamamos de sublimação. O retorno pode ser chamado de ressublimação ou simplesmente sublimação. Então é importante você lembrar esses conceitos aqui. Tranquilos? Então veja, essas características do diagrama de fase é importantíssimo lembrar. E como as propriedades coligativas ela depende do número de moléculas, quando nós falamos número de moléculas, eu estou me referindo diretamente à minha concentração. Pode ser, por exemplo, concentração molar, concentração em mols por litro. Quanto maior for a concentração da substância adicionada, maior será esse efeito coligativo que nós vamos observar. Beleza? Então, essa parte aí do diagrama de fase é importante fazermos essa revisão. Uma pergunta bem importante. Imagine a seguinte situação. Acredito que todo mundo já viu esse problema. Se você, quando adiciona sal de cozinha, NaCl, água fervente, nota-se que a fervura imediatamente para. Por quê? Se você nunca percebeu isso, faça esse teste em sua casa. Não somente sal, pode ser açúcar, por exemplo. Você está lá, água fervendo, você adiciona uma colher de açúcar, uma colher de sal, a fervura instantaneamente ela para. Obviamente, se continua a fonte de aquecimento aqui, vai retornar e vai voltar a ferver. A questão é o porquê que isso ocorre. Vamos entender. Inicialmente, o que vai explicar tudo isso é o aumento das forças intermoleculares. O que são forças intermoleculares? São as interações que existem entre as moléculas. Quando eu tinha apenas água, existem as ligações, as forças intermoleculares que unem uma molécula de água a outra. Nesse caso aqui nós sabemos que são ligações de hidrogênio, o famoso H-FON. Certo? Quando eu tenho hidrogênio ligado a átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, nós temos aqui o que chamamos de ligações de hidrogênio. Certo? Isso aqui é o tipo de força intermolecular mais forte que tem. Então, quando eu tenho apenas moléculas de água, eu tenho as interações de uma molécula de água com outra. Quando eu adiciono lá o sal de cozinha, no caso o sal, por ser um composto iônico, ele vai se ionizar, vai ter uma dissociação iônica, certo? E vai liberar íons Na+, e íons Cl-. Vai ter essa ionização. Esses íons eles vão ser atraídos por moléculas de água e vai passar até, além das interações de uma molécula de água
com outra molécula de água, vai ter a interação de uma molécula de água com os íons, no caso aqui com os cátions do sódio, ou com os ânions do cloro. E vai aumentar essas interações, vai aumentar o número de forças intermoleculares. Então, a água que quando ela está fervendo, a gente diz que ela está em ebulição. Como eu adicionei essa substância, vai passar a ter interação das moléculas da água com a substância que foi adicionada, e aquela temperatura ao qual ela estava saindo do líquido para o gasoso, vai aumentar as forças de coesão entre as moléculas e vai diminuir o ponto de ebulição dessa substância, ela vai ficar um pouco maior. Então, instantaneamente, ela para de ferver. Continuando a fonte de aquecimento, ela vai aumentar um pouco a sua temperatura e vai voltar a ferver posteriormente. Então, o que explica isso é que quando você adiciona uma substância, um soluto, a uma solução, aumenta as forças intermoleculares, as ligações entre as moléculas, e é o que explica, por exemplo, a fervura ela cessar instantaneamente e posteriormente ela voltar. Certo? E com isso nós vamos entender a primeira propriedade coligativa, que está baseada em uma característica que nós chamamos de pressão de vapor. Se a gente adiciona um líquido em uma solução, por exemplo, eu adiciono água aqui, ó, em um Erlenmeyer, coloco água e eu tampo aqui. Assim que eu tampo, essas moléculas de água elas vão começando a se movimentar e vão adquirindo energia cinética e vão começando a escapar para esse espaço vazio aqui, formando um certo vapor. Vai chegar um ponto em que esse vapor, esse espaço vazio aqui, ele ficou saturado. Já teve uma quantidade máxima de moléculas que conseguiram escapar e fica aqui nesse vapor. Como esse vapor, a molécula de água no estado de vapor, elas não estão paradas, elas estão se movimentando, tanto colidindo com as laterais do recipiente, como colidindo de volta com o líquido. Chega um ponto que esse vapor ele começa a exercer uma pressão de volta contra o líquido, que é o que nós chamamos de pressão de vapor, certo? E essa pressão de vapor, após um certo tempo, ela atinge um equilíbrio. Não é que a água ela para de evaporar. Tanto moléculas vão estar evaporando, sair do líquido para o gasoso, como vão estar retornando do gasoso para o líquido, dentro de um equilíbrio dinâmico. E a pressão exercida pelo vapor desse líquido é chamada de pressão de vapor. Então temos aqui uma das primeiras definições importantes que você vai guardar no coração. Pressão ou tensão máxima de vapor de um líquido é a pressão exercida pelos seus vapores saturados quando atingem lá o equilíbrio, quando estes estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Essa parte do equilíbrio dinâmico é que a mesma quantidade de moléculas que evaporam se condensam. Aí entra em equilíbrio dinâmico, certo? Essa evaporação dos líquidos puros, ela depende de algumas características. Depende da temperatura, certo? Depende da natureza do líquido. Esse gráfico mostra muito bem essa relação. Quanto maior for a temperatura, maior a energia cinética das moléculas, mais moléculas vão evaporar, consequentemente eu terei uma maior pressão de vapor, certo? E dependendo da natureza, cada líquido, cada substância, ela vai ter uma pressão de vapor diferente, porque ela vai ter uma taxa diferente para evaporar. Esse gráfico mostra a pressão máxima de vapor em função da temperatura para 3 substâncias. Para o éter, que é essa curvazinha aqui em azul, para o álcool, que é em vermelha, e para a água, certo? Para cada um deles, eu tenho, para cada valor de temperatura, uma certa pressão de vapor. E veja que são curvas diferentes, porque cada substância ela vai ter uma taxa de evaporação diferente, em função da sua força intermolecular, da interação existente entre suas moléculas. Então depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, perceba no gráfico, maior é a pressão de vapor. Se você observar para uma mesma substância, para a temperatura de 20 graus, a pressão de vapor para essa substância é 400. Para a temperatura de 40 graus, a pressão de vapor já passa a ser lá próximo de 1000. Então, quanto eu aumento a temperatura, eu aumento aqui a minha pressão de vapor. Então, depende da temperatura, da natureza do líquido, a água, o álcool, o éter, cada um vão ter evaporações diferentes, consequentemente pressões de vapor diferentes. E da quantidade de líquido ou vapor. Se eu tenho um recipiente aqui onde o espaço vazio do líquido é bem pequenininho, então vai ter um espaço menor para que as moléculas evaporem e que tenha aquela pressão, tenha aquele determinado vapor. Se eu tenho uma quantidade de líquido menor para um espaço, uma área superficial maior, possibilita que tenha uma maior taxa de evaporação. Então, principalmente, depende dessas 3 características. Então, pressão de vapor é a pressão exercida pelo vapor de um líquido sobre o seu próprio líquido, certo? Quando eles estão em equilíbrio dinâmico.
E essa pressão de vapor, ela pode ser alterada por uma propriedade que nós chamamos de tonoscopia. Quando nós temos uma solução, que eu adiciono a ela um soluto não volátil, como nós vimos no exemplo do sal, vai fazer o quê? Vai aumentar as forças de interações entre as moléculas, menos moléculas vão evaporar, porque elas vão passar a se unir também com as moléculas do soluto que foi adicionado. Se menos moléculas vão evaporar, a pressão exercida pelo vapor dela ele vai ser menor, até que restabeleça um novo equilíbrio. Então a gente diz que tonoscopia é a primeira propriedade coligativa que nós estamos trabalhando, que é o que? O abaixamento da pressão de vapor de um líquido gerado pela adição de um soluto não volátil. Então quando eu tenho um soluto, uma certa solução, uma certa substância, ela tem uma certa pressão de vapor. Se eu adicionar um soluto não volátil a ela, vai diminuir a pressão de vapor, certo? Porque vai ter uma maior interação entre as moléculas. Então, o abaixamento da pressão de vapor de um líquido gerado pela adição de um soluto não volátil é o que nós chamamos de tonoscopia. Tranquilo? Só para lembrarmos aqui que essa mudança do líquido para o vapor, quando atinge o equilíbrio, é um equilíbrio dinâmico, porque na mesma velocidade que ocorre a vaporização, ocorre a liquefação. Beleza? Então, lembrando, primeira propriedade coligativa, tonoscopia, que é abaixamento na pressão de vapor de um líquido quando adicionamos um soluto não volátil. E lembrando, o que é um soluto não volátil? É um soluto que não evapora com facilidade. Por exemplo, sal, açúcar, exemplo de soluto não volátil. Tranquilos até aí? Então vamos lá. Próxima propriedade coligativa é o que nós chamamos de ebulioscopia. Para falarmos de ebulioscopia, nós temos que lembrar aqui do ponto de ebulição. Ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, mesma coisa. Ponto de ebulição, deixa eu colocar aqui. O que seria esse ponto de ebulição? Ponto de ebulição ou temperatura de ebulição é a temperatura na qual uma substância ela começa a entrar em ebulição. A água fervendo, por exemplo. Você sabe que a água fervendo começa a ter um monte de bolhas, não somente na superfície, mas em todo o interior do líquido. Então, a temperatura de ebulição, para cada substância, ela tem uma temperatura de ebulição específica. Quando atinge aquela temperatura, as substâncias começam a sair do líquido para o gasoso. E uma característica da ebulição é que ela ocorre sobre toda a superfície, todo o interior daquela substância. A evaporação, por exemplo, ela ocorre só na superfície. Você deixa um copo com água lá, deixa uma semana, você vê que o nível da água vai diminuindo, o copo com água aberto. Porque as moléculas da superfície vão atingindo energia cinética e vão evaporando. Só que a ebulição, né, ela é um processo mais rápido e ocorre por todo o interior da substância, não somente pela superfície. Por isso que a gente vê quando a água está fervendo aquelas bolhas, porque as moléculas de água que estão lá embaixo também, ela sai do líquido para o gasoso, esse gás gera essas bolhas de ar, o ar por ser menos denso que a água, ele sobe, por isso que fica borbulhando a água fervendo. Certo? Então aqui temos um exemplo. E nós sabemos que a atmosfera ela exerce uma pressão sobre qualquer corpo, que é chamada pressão atmosférica. E as moléculas que vão escapando, ela exerce ali uma pressão de vapor, certo? Uma pressão das moléculas. Quando essa pressão de vapor, ela se equipara, ela se iguala à pressão atmosférica, ou quando ela supera, as moléculas começam a escapar com uma grande facilidade. Aí o líquido ele entra em ebulição. Se esse líquido está em ebulição, está fervendo, eu adiciono lá uma colher de algum soluto não volátil, o exemplo lá do início, da adição de sal à água fervendo, instantaneamente para de ferver porque aumenta as forças intermoleculares entre essa substância e vai ter uma maior dificuldade para as moléculas entrarem em ebulição. A gente diz o seguinte, que tem um aumento no ponto de ebulição. Certo? Por que vai aumentar o ponto de ebulição, professor? Porque vai ser mais difícil das moléculas saírem do líquido para o gasoso. Porque além da interação com as moléculas do próprio líquido que já existiam, elas vão começar a interagir com as moléculas do soluto que foi adicionado. Então vão precisar de mais energia para sair do líquido para o gasoso. Consequentemente, ela vai entrar em ebulição em uma temperatura maior. Quer dizer que se eu colocar água para ferver, água pura para ferver, certo? Ela vai ferver ao seu ponto de ebulição. E se eu colocar água com sal para ferver, ela vai ferver em uma temperatura maior? Sim, vai ferver em uma temperatura mais elevada. Então, por exemplo, só uma situação. Para você cozinhar uma batata, por exemplo, somente na água pura, e se você for cozinhar a batata na água com sal, por exemplo, não sei se alguém cozinha batata na água com sal, mas ela vai tender a cozinhar mais rápido. Suponhamos que você coloque a batata só quando a água estiver fervendo. Porque a água fervendo,
A água pura ela vai estar fervendo a 100 graus, considerando até a pressão atmosférica. Já se for a água com sal, ela vai estar fervendo em uma temperatura maior, porque teve um aumento do ponto de ebulição do líquido gerado pela adição de um soluto não volátil, que é o sal. E se está fervendo em uma temperatura maior, ela vai, consequentemente, ter um tempo de cozimento acelerado. Então, essa segunda propriedade coligativa é o que nós chamamos de ebulioscopia. Guarda no coração. O que é ebulioscopia? É o aumento do ponto de ebulição de um líquido gerado pela adição de um soluto não volátil. Certo? Então, tonoscopia, diminuição da pressão de vapor. Ebulioscopia, aumento no ponto de ebulição. Certo? E lembrando, o quanto maior o número de moléculas adicionadas, quanto maior a concentração desse soluto adicionado, maior o efeito coligativo. Nesse caso aqui, seria um maior ponto de ebulição, no caso da ebulioscopia. Tranquilos? Nossa próxima propriedade coligativa é o que nós chamamos de crioscopia. Crioscopia está relacionada ao outro extremo. Se a ebulioscopia está relacionada ao ponto de ebulição, crioscopia está relacionada ao outro ponto, que é o ponto de fusão, ou ponto de congelamento, podemos dizer assim. Então, de forma já direta, crioscopia é diminuição, vou até destacar aqui, ó, diminuição do ponto de congelamento de um líquido gerado pela adição de um soluto não volátil. Então, percebam, se quando eu adiciono um soluto, o ponto de ebulição ele aumenta, porque vai ter uma maior coesão entre as moléculas, o que seria o ponto de congelamento? O ponto de congelamento é a passagem do líquido para o sólido. Então, se a substância ela é líquida, para passar para o estado sólido, vai tender a se juntar mais as moléculas, certo? E essa adição de um soluto não volátil vai fazer com que esse ponto de congelamento ele seja menor. Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar, ó. Não sei se dá para identificar bem, a imagem não está muito boa, mas aqui nesse primeiro exemplo eu tenho água pura com seu ponto de fusão ou ponto de congelamento a 0 graus. Aqui eu tenho glicose, adicionei glicose e açúcar, uma concentração 0,5 molar, 0,5 mol por litro, e o ponto aqui de fusão está menos 0,93. Aqui eu tenho sacarose, que é outro tipo de açúcar, também a concentração 0,5 molar está menos 0,93. A glicose a 1 molar está menos 1,86 o ponto de fusão, e a sacarose a 1 molar menos 1,86 também. O que eu estou querendo mostrar? Que independente se é glicose ou sacarose, o que vai interferir é a concentração. Como ambas aqui estão na mesma concentração molar, então eles causam o mesmo efeito coligativo, a diminuição de 0 para menos 0,93. Aqui também, como estão na mesma concentração, só que já é uma concentração maior que essa, vai ter o mesmo efeito. Então, o que seria crioscopia? Crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento de um líquido gerado pela adição de um soluto não volátil. Então, naquela mesma temperatura, a água a 0 graus, a água pura, ela está sólida, está congelando ali. Se eu adicionar sal, para ela congelar, ela vai congelar a uma temperatura menor, certo? Porque vai ter uma diminuição. Uma aplicação direta disso, acredito que vocês já viram em jornais, por exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns países da Europa, eu já vi passando em reportagem, eles utilizam sal, jogam sal lá nas estradas, nas rodovias, para ajudar a diminuir, para descongelar mais rápido o gelo. Quando está tudo congelado ali no inverno lá, eles jogam sal, porque jogando sal vai fazer o quê? Vai gerar um efeito crioscópico, vai diminuir o ponto de congelamento. Naquela temperatura que estava a 0 graus, por exemplo, quando adicionar sal, o ponto de congelamento vai ser menor, então naquela temperatura, teoricamente, era para ser líquido. Então facilita o derretimento do gelo e a desobstrução das vias lá, das avenidas. Então um exemplo que me veio à mente aqui, certo? Então, propriedades coligativas, recapitulando, propriedades que dependem da quantidade de soluto adicionado e não da natureza. Sempre que eu adiciono um soluto não volátil a uma solução, vai gerar um efeito coligativo. Pode ser as três que nós vimos hoje. Uma diminuição na pressão de vapor, porque vai ter uma dificuldade maior das moléculas evaporar, então vai ter menos vapor, consequentemente a diminuição na pressão de vapor, certo? Vamos ter um aumento no ponto de ebulição, vai ser mais difícil das moléculas saírem do líquido para o gasoso, precisa de maior temperatura, então vai ter um aumento no ponto de ebulição e uma diminuição no ponto de congelamento. Tonoscopia relacionada à pressão de vapor.
Ebullioscopia, o nome já diz, relacionada ao ponto ou temperatura de ebulição. Crioscopia, relacionado ao ponto de congelamento ou ao ponto de fusão dessa solução. Tranquilos? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Na próxima aula eu vou falar sobre osmose, osmoscopia, pressão osmótica e vamos fazer aqui também alguns exercícios. Eu vou mostrar também em aulas futuras. Hoje foi mais uma abordagem qualitativa, essa parte qualitativa. A parte quantitativa, as expressões matemáticas, como calcularmos esses efeitos, em aulas posteriores eu vou estar mostrando para vocês. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todas. Antes de ir embora, não se esquece, deixa lá aquele like maroto. E valeu!